Estamos com a jornalista, escritora e pesquisadora Bianca Santana, autora do livro Quando Me Descobri Negra, o bibliotecário e agitador cultural Wellington dos Santos Alves e o professor, pesquisador e roteirista Christian Moura. Vamos retomar aqui falando sobre literatura, sobre mulheres negras que escrevem e como isso tem chegado, enfim, às bibliotecas, que tanto crianças quanto adultos agora passam a ter maior acesso a essa representatividade na literatura. E é um passo bastante importante também. Vamos retomar com a Bianca? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas mulheres negras que escrevem, que não é de agora. Não é. As mulheres negras escrevem e publicam no Brasil há muito tempo. O primeiro romance publicado por uma mulher negra foi em 1859, quando a Maria Firmina dos Reis publicou Úrsula, no Maranhão. Antes dela, a gente sabe de textos escritos por mulheres negras, não necessariamente publicados, mas para citar uma carta que Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada no Piauí, escreveu ao governador da época do Piauí, denunciando os maus tratos a que ela e outras pessoas eram submetidas. Então, uma mulher que, mais de 100 anos antes da abolição, utilizava a escrita como um instrumento político, um instrumento Sim. de denúncia e de registro, né? Com consciência. Uma coisa que não estava disseminada de forma alguma. Então, as mulheres negras escrevem desde esse período e publicam. Tem muitas restrições na circulação desses textos. Mesmo que eles circulem muito num determinado período, depois eles ficam esquecidos, a gente não tem mais acesso, por uma série de fatores. Sim. É mais recente, e aí a gente pode fazer uma análise, né, olhando para muitas razões, mas é mais recente que a gente ouça falar sobre mais autoras, não só uma naquele momento, algumas, e que comecem a circular nas bibliotecas, nas livrarias, nas redes, né? Eu lembro que na Flip do ano retrasado, que foi a de Jamila Ribeiro, que teve o livro mais vendido... Foi ano passado e esse ano foi a Grada Quilomba e a Djamila segunda mais vendida. Então, pelo segundo ano consecutivo, uma mulher negra muito vendida, né? Sim. Mas tem uma pesquisa da professora Regina Del Castanhe, da UNB, em que ela analisa quem é a autora e personagem do romance brasileiro publicado pelas grandes editoras. E os números são tenebrosos. Sim. Ela analisa 10 anos das 10 maiores editoras e tem um romance publicado por autora negra. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Então, assim, o que esse mercado editorial faz é terrível. Mais recentemente, esse mercado tem descoberto que as mulheres negras vendem. Sim. Não à toa, a gente vê esse boom de autoras negras também nas grandes editoras. E por conta de uma demanda. Uma demanda gigantesca, Sim. reprimida. Sim. Nas palavras da Grada Quilomba, né, uma fome pelas vozes historicamente silenciadas. E você tinha falado anteriormente, né? Vocês estavam conversando sobre necropolítica. Antes, pelo menos 10 anos antes do Mbembe formular desse jeito, a Sueli Carneiro já tinha escrito sobre isso na tese de doutorado dela, de 2005, aqui na Faculdade de Educação da USP. E ela usa o termo política de morte. Sim. Mas ela também se baseia no Foucault, assim como o Mbembe, e ela analisa como é que na sociedade brasileira se dá o genocídio da população negra de muitas formas diferentes. E uma das formas é o epistemicídio. É não reconhecer os saberes produzidos pela população negra como conhecimento válido, como saber, ou não reconhecer os corpos dessas mulheres, desses homens, como aqueles que produzem conhecimento. Sim. Então, aquilo que a gente faz não é conhecimento, e esse conhecimento acadêmico também não pode ser produzido por nós. Sim. Nesse sentido, são movimentos que apontam um caminho interessante, de mudança, de fato. É isso, Christian? Eu acho que a possibilidade é essa. A Bianca, na fala anterior dela, tinha dito que o racismo brasileiro é sofisticado. E a sofisticação se dá nesse lugar. Quando você olha, sei lá, para a história republicana brasileira, né, na análise da Letícia agora há pouco, e não vê nenhuma chefe de Estado em 100 anos de república, e apenas a Dilma foi a única mulher, eu brinco com meus alunos, foi a única que sofreu impeachment. Sim. Isso é machismo. Sim. Então, quando você tem uma história da literatura brasileira, onde a Maria Firmina não é reconhecida enquanto negra nem no período em que ela escreve, e que a história da literatura vai ocultá-la, isso é racismo. Né? Se a gente for, sei lá, tentar fazer uma análise rápida, quando durante a campanha presidencial, ou um pouco anterior,
o atual presidente faz uma fala num programa de TV aberto sobre a filha do Gilberto Gil, numa relação com o filho dele. Aquilo é um racismo explícito que a gente identifica. Mas quando eu olho para as grandes editoras e não reconheço a presença marcante dessa produção literária, que você diz é uma demanda nova, porque é uma demanda também de resultado das ações afirmativas. Mais mulheres negras acessando o espaço do saber, né? Dentro da decolonialidade, né? Você tem o espaço de poder, do saber e do ser. Do ser você mata as pessoas, como fizemos com a Ágata a mês passado, né? E nada aconteceu. Do saber, quando eu oculto a produção literária que está invadindo as universidades. Né? Eu dou aula no curso de pedagogia no Instituto Federal. Você tem uma sala majoritariamente feminina e negra. Meninas que estão ali se empoderando, construindo suas narrativas, sabendo olhar para esse mundo e conseguindo uma nova possibilidade. Então, acho que você tá correto. É uma possibilidade em que a gente precisa investir cada vez mais para que as meninas dos saraus, das quebradas, continuem elas falando por elas mesmas. Né? Como diz a Djamila, eu brinco com ela do lugar de fala, eu acho que a gente pode falar sobre tudo. O que a gente não pode é sofrer pelo outro. Então, só há a possibilidade de uma escrita, de uma narrativa feminina e negra a partir do olhar da mulher. Não existe uma outra possibilidade. Sim. Sobre essa questão que a Bianca escreve, que é o se descobrir negra, até um tempo atrás, no censo, as pessoas não se declaravam negra, de fato. Vocês acham que isso mudou? Que hoje que existe essa consciência que faz com que as pessoas tenham orgulho, de fato, de se dizerem negras? Isso mudou ou não? A Bianca já está falando assim que não. O que vocês acham? Saiu uma pesquisa há pouco, né? Eu não lembro agora a fonte, assim, que diz que aumentou o número de pessoas que se declaram negras no país, tal. Eu acho que a gente tem um movimento, sim, de pessoas que estão se reconhecendo negras e até discutindo mais isso por conta de a gente se ver representado e ver até que existe possibilidade da gente levar a essa questão que é tida como um problema para um pensamento mais científico, né? De discutir a questão racial não como uma coisa que a gente não discute porque vai gerar um conflito dentro da família. E começar a pensar isso de maneira mais profunda, pensando mesmo como é que a gente desconstrói essas ideias que são tidas como sutil, né? Assim, porque elas dizem que o racismo ele é sutil. É sutil para quem comete. Para a gente que sofre, ele nunca é sutil. A gente sempre sente muito na pele. Então, acho que as pessoas agora estão tendo uma percepção do que elas sofrem é racismo, né? Sim. Então, assim, eu vou ter consciência racial, tipo, depois que eu vou para a universidade. Eu achava muito que o meu problema era porque eu era, tipo, um nordestino, retirante e pobre. E aí eu vou para a universidade e coisas continuam acontecendo. E eu falo, mas eu acessei todos os espaços que dizem que tem que ser acessados para eu poder ser respeitado e eu continuo tendo problemas. O que é? E aí eu me aproximo da discussão na USP do movimento negro e eu vou perceber que é isso, assim, que existe um elemento a mais que me faz ter dificuldade para acessar determinadas situações. Acho que talvez agora a gente tenha pessoas tendo mais consciência de que a gente vive sofrendo um processo de racismo o tempo todo. E a gente fala, né, às vezes, mas você vê racismo em tudo, se você não está vendo é porque você não quer enxergar ou não está sofrendo com ele, né? Então, acho que a minha percepção é essa. Teve uma campanha do movimento negro nos anos 90 que era Não Deixe Sua Cor Passar em Branco. 88, né? 88. Que é uma campanha muito bem sucedida, muito interessante. Sim. A Vânia Santana, do Rio, é uma das responsáveis por essa formulação, que é muito genial, né? Sim. E que acho que fez, sim, teve muito impacto para as respostas das pessoas no censo. Mas é curioso como os governos autoritários lidam com o censo. Se a gente olha para o histórico brasileiro, depois da abolição tem um primeiro censo que mostra quantas pessoas são negras no Brasil, muita gente. E o censo seguinte já não tem mais a pergunta, raça, cor. Depois, quando chega o regime militar, também tiram essa pergunta. Se eu não me engano, no censo de 1970. Não vou lembrar as datas exatas, sim, mas teve lá atrás, depois teve em 70, e agora a gente tem mais uma vez esse risco. Quando, com essa desculpa de corte de verba,
dizem que vão retirar perguntas do censo, é muito grave. Porque se hoje a gente tem dados que nos permitem mostrar que não é mimimi, como dizem, mas que de fato há um racismo estrutural na sociedade e a gente tem o diagnóstico, se a gente tira a pergunta, a gente não tem como mostrar estatisticamente o problema. A gente não fica sabendo, por exemplo, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado pelo Estado nas periferias brasileiras. Isso é dados do Senado de 2016. Então, os dados são primordiais para entender como o fenômeno do racismo acontece. Se a gente tira essa possibilidade, né, por exemplo, em 1980 tem um censo, está no livro da professora Lilian Schwartz, que revela que o brasileiro tinha indicado 180 cores. Um sociólogo quer morar num país desse e tentar identificar por que nós nos identificamos com mais de 180 cores. Quer dizer, o mito da democracia racial, ele reforça essa impossibilidade de nos vermos nessas pautas que eu faço uma crítica, que não são pautas identitárias, são pautas estruturais, que são as mulheres negras que constroem e modelam as políticas de acesso e de mobilidade dentro do país. Então, ter dentro dos governos autoritários um enfrentamento, e eu acho que a gente precisa radicalizar. É preciso radicalizar. A direita radicalizou. Sim. Todos os meus alunos falaram, mas a gente não imaginava que um candidato como dessa pauta homofóbica, racista, ganharia. Eu falei, então a gente precisa de uma pauta, de uma radicalização e indicar uma mulher negra para candidata. A gente tem a nossa primeira trans ocupando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente tem as nossas dramaturgas, Renata Martins, a Maria Chu, a Joyce Prado, produzindo um cinema com essa estética, com esse olhar, e isso precisa ser mapeado, que é a possibilidade do jovem olhar e falar, não, ali é um caminho, eu posso transitar por aqui para a gente ficar gramsciano, né? Ter pessimismo, mas otimismo, mas um otimismo com alerta, né? Eu fico muito feliz de vê-los aqui, 2 homens negros nessa conversa, porque a minha sensação é de que a gente precisa expandir um pouco essa discussão de gênero que a gente tem feito. Porque em muitos indicadores, as mulheres negras, a gente ainda está na base da pirâmide, é fato. Especialmente renda. Mas quando a gente olha os dados de violência, por exemplo, os homens negros, eles estão numa condição ainda pior que a das mulheres negras. E quando a gente pensa em referências, por favor, me cita 10 mulheres negras que são referência intelectual. A gente cita rapidamente. Me cita agora, por favor, 10 homens negros jovens que são referência intelectual. A gente hoje tem, me parece, um apagamento da produção dos homens negros, da imagem dos homens negros como quem também some e constrói junto. Lógico, eu acho que o movimento de mulheres negras foi importantíssimo desde os anos 70 para pautar que o movimento negro, naquele momento, tinha muito machismo, o movimento de mulheres tinha muito racismo e a gente tinha ali uma condição específica. E essa condição específica existe. Mas as mulheres negras avançaram muito na visibilidade, né, em serem mais reconhecidas. A gente está aqui só citando nomes de mulheres negras. Sim. Que produziram e produzem intelectualmente. E a gente precisa retomar esse lugar também para os homens negros. Porque os meninos, eles são mortos e eles são encarcerados, cada vez mais. Não tem discussão de gênero, raça ou classe sem olhar para todas e todos nós. E isso eu acho belíssimo na luta, por exemplo, das mulheres negras, que tem, eu acho, essa generosidade de compreender que é uma luta por igualdade e justiça social para todas as pessoas. Então, quando a gente se move, quando a gente faz essa luta a partir do nosso lugar, a gente consegue perceber que outros espaços esses outros sujeitos ocupam nessa sociedade. E eu tenho conversado com muitas mulheres que reconhecem que, puxa, a gente precisa chamar os homens negros, né? Porque quando os meninos negros são assassinados, a gente precisa também que os homens negros assumam a liderança política. Sim. De interromper o genocídio. Sim. A gente tem que fazer isso juntas e juntos. Olha, eu proponho a gente marcar um próximo programa para a gente discutir mais, porque acabou nosso tempo. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Bom para Todos hoje. Obrigada, pessoal. A gente que agradece esse espaço maravilhoso. Voltem sempre. Vamos fazer esse próximo, que é uma boa, sim. Obrigada, demais.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.